Pessoal, dando seguimento então à nossa aula, vamos fazer a análise do primeiro exercício que eu passei para vocês. Nós temos aqui o exercício de pullover, né? Eu pedi que vocês analisassem essa fase aqui, fase de subida, e depois a fase de descida da articulação do ombro apenas, ok? Então vamos aqui, vamos passar para o nosso quadro de análise. Nós temos duas fases. A fase que a gente chamou de subida. Vou completando aqui no quadro. Esse quadro foi disponibilizado para vocês também, né? E depois nós vamos analisar a fase de descida. E nós vamos analisar qual articulação? Ombro, ok? Ombro. E aqui também o ombro. Agora nós vamos fazer a análise da ação articular observada em relação às fases. Então vamos lá. Quando o meu ombro, sobe, eu tenho uma extensão do ombro, ok? Esse movimento, partindo de 180 graus, onde estava o ombro lá atrás, ó, a partir daí, subindo até aqui, chama-se uma extensão. Extensão, beleza? Então vamos lá, vamos analisar uma extensão do ombro. Qual é a tendência articular de forças externas, devido às forças externas? Voltando lá na imagem do exercício, a tendência ela se dá pela ação da força da gravidade sobre a barra que ele atua e mais as anilhas. Então a tendência é essa barra continuar indo para baixo, ele está vencendo a tendência, ok? Então, ó, quando ele eleva, ele vai contra a tendência. Se ele vai contra a tendência, ele está fazendo um movimento de extensão, a tendência seria uma flexão do ombro. Quando eu descubro a tendência, eu consigo visualizar agora o grupo muscular ativo. Se eu tenho um movimento de extensão vencendo uma flexão, o grupo muscular ativo é dos extensores do ombro. E para que eu consiga identificar quais são os músculos primários extensores do ombro, eu também passei para vocês uma tabela de músculos motores primários. Essa tabela aqui que eu vou abrir, e vocês vão ver aqui que nós temos todas as articulações, ó, movimentos da articulação do ombro e suas ações. Então, eu identifiquei que é um movimento de extensão. Vou procurar os motores primários. Peitoral maior, porção external, o grande dorsal e o redondo maior. Esses três músculos são os músculos que estão atuando no exercício em que foi apresentado para vocês e que eu vou colocar aqui na tabela, então, ó. Peitoral, vamos lá, peitoral maior. Por que eu tenho que botar a porção external? Porque a porção clavicular não participa desse movimento, ok? A clavicular seria apenas um movimento da flexão, é a porção external. O grande dorsal e redondo maior. Okay? Esses são os músculos, então, que estão atuando nesse movimento de subida. Como a força da potência, ou melhor dizendo, o torque da potência, a força dos músculos vezes a distância do seu braço de alavanca, foi uma força maior, que é o peso que ele está elevando vezes a distância do braço de alavanca da resistência, a contração que nós temos na subida é concêntrica, ou seja, ele vence a força. Para que haja grupo muscular distendido, vamos lembrar de três coisas que têm que ocorrer ao mesmo tempo. Primeiro, o músculo antagonista, ele tem que ser o antagonista, a primeira situação, né? O distendido tem que ser o antagonista. No caso, se eu estou trabalhando os extensores, eu tenho que alongar os flexores, que é o deltoide anterior e o peitoral maior, porção clavicular. E para que eu alongue esses músculos, eu preciso fazer uma hiperextensão do ombro. Olhem bem, hiperextensão do ombro para alongar esses músculos citados. Em nenhum momento desse exercício, voltando lá de novo na imagem dele, vocês terão uma hiperextensão do ombro, que seria o ombro passar da posição anatômica e continuar descendo. Ele trabalha apenas num ângulo superior, onde nós temos uma extensão quando subimos, e na volta ele vai fazer uma flexão de ombro, mas nós vamos analisar a volta daqui um pouco e vocês vão ver que não vai mudar o grupo muscular, ok? Então, o que nós temos aqui?
que não há grupo muscular distendido, porque ele não está alongando, ok? Lembrando de novo, para ser distendido tem que ser antagonista, tem que estar alongando e não pode estar contraído em outra articulação, principalmente no caso de músculos que são biarticulares. Na descida, o que nós temos? Quando ele desce, ou seja, quando o braço vai lá atrás, voltando ao movimento aqui, ó. Quando esse braço vai lá atrás, na posição máxima, nós temos aqui uma flexão do ombro, ok? Então vamos lá. Ação articular observada, uma flexão. A tendência não muda, continua sendo uma flexão. Por quê? Porque o peso não tende a subir e sim descer. E aqui é que vem a nossa dúvida. Qual é o grupo muscular ativo? É os flexores? Por que são os flexores? Perdão. É os extensores. Por que são os extensores? Vamos lá de novo na imagem. Quando vocês descem, vocês não fazem força com os flexores. Você simplesmente diminui a força dos músculos extensores e a sobrecarga desce pela ação da gravidade. Se são os mesmos grupos musculares, ou seja, são os extensores, os músculos aqui, ó, serão os mesmos que eu vou colocar nessa fase aqui. Os mesmos músculos. O que muda? Muda o tipo de contração. O que aconteceu agora com o grupo extensor? Ele fez uma força menor do que a tendência devido às forças externas, ou seja, o torque da potência foi menor que o torque da resistência. Então nós teremos agora uma contração excêntrica. É isso que vai mudar, ok? O tipo de contração mudou, por isso que permanece o mesmo grupo muscular. E agora o grupo flexor encurta mais ainda, ou seja, ele fica menor. Ele, além de não alongar, ele diminui mais ainda. Então, continua não havendo grupo muscular distendido. Ok? Essa é a resolução do primeiro exercício. Vou deixar um pouquinho na tela aí para vocês observarem esse vídeo e depois vocês podem corrigir através do vídeo que vocês analisaram em casa. Lembrando que era para analisar em casa os exercícios, ok? Eu vou deletar aqui para já fazermos a análise do segundo exercício. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. O segundo exercício, nós tínhamos esse exercício aqui, ó. O leg press horizontal. Pedi para analisar aqui duas articulações, o quadril e o joelho. E aqui nós temos duas fases também que nós podemos definir, ó. Fase de ida e fase de volta. Quando ele estende o joelho, a ida. Quando o joelho flexiona, a volta, ok? Analisando então quadril e joelho. Vamos lá no quadro novamente e vamos completar uma parte do quadro já com as duas articulações envolvidas. Então nós temos, eu vou definir como fase de ida e depois como fase volta para quadril e de volta do quadril e depois ida e volta em relação ao joelho. Aqui em relação ao joelho. Beleza. Então vamos lá. Na ida, ação articular observada, voltando lá no exercício, nós temos um movimento de extensão do quadril, ok? Ó, na ida, ele vai estender o quadril, certo? Partiu do movimento de uma flexão e estendeu o quadril. Então aqui nós temos extensão. Qual é a tendência articular devido às forças externas nesse exercício? Se a gente observar novamente, nós vamos ver que esse peso todo vai empurrar os membros inferiores em direção ao tórax, provocando uma flexão do quadril. E essa é a tendência. A tendência é uma flexão. Se eu tenho um movimento de extensão combatendo uma flexão, o grupo muscular ativo em relação ao quadril são os extensores. E aí eu vou novamente, eu não lembro quais são os músculos primários. O que eu faço? Eu vou lá no grupo dos músculos motores primários e vou procurar lá no quadril quais são eles. Aqui estão eles. São os extensores, ó. O glúteo máximo, o bíceps femoral na porção longa, o semitendíneo
e o semimembranáceo. A gente anota só os motores primários. Vocês vão ver que o glúteo máximo, o glúteo mínimo e o adutor são acessórios. O que significa um grupo muscular acessório? São aqueles músculos que só atuam em determinado ângulo. Não se pode admitir que ele vai atuar durante todo o exercício, em outras palavras. Como ele não atua em todo o exercício, eu não posso colocar os acessórios também. Então vamos lá. Glúteo máximo. Esses são os motores primários. Glúteo máximo. E depois nós temos os isquiopoplíteos, certo? Que são o semitendíneo, o semimembranáceo e o bíceps femoral. Então vou botar o bíceps. E aqui tem um detalhe sobre o bíceps também que é importante. Femoral, porque tem o bíceps braquial também. Aqui a porção longa dele, porque a porção curta não atravessa o quadril, ela participa apenas da flexão do joelho. Bíceps femoral, porção longa, semitendíneo e semimembranáceo. Então esses são os músculos que atuam. Tipo de contração: força de potência maior que resistência, concêntrica. Aqui o certo seria colocar dinâmica concêntrica. Eu vou deixar apenas como concêntrica para ocupar menos espaço no quadro. Grupo muscular distendido, vamos lá. Os extensores do quadril são os motores primários. Nós vamos olhar para o quadril. Vamos lá no movimento. Os músculos posteriores são os que estendem o quadril. Quem são os antagonistas? São os que estão aqui na frente. Flexores, o pectíneo, o grácil e o reto anterior da coxa. Eles não estão alongando. Vocês observem que o quadril em nenhum momento estende. Ele fica praticamente aquém da posição anatômica, nem na posição ele chegou. Então, nós não temos também nenhum grupo muscular distendido. Certo? Agora nós vamos para o movimento de volta. O que ele faz? Quando ele volta com o quadril, ele pratica uma flexão do quadril, diminuindo a força dos extensores. Então, ação articular de flexão, a tendência é uma flexão, porém, o grupo muscular ativo não muda. Ele simplesmente diminui a força. Não mudando o grupo muscular ativo, evidentemente que o grupo muscular será o mesmo, é só copiar igual. E agora mudou a contração. A força da resistência agora é maior que a força da potência, então temos uma contração excêntrica. E da mesma maneira, os grupos musculares antagonistas também não alongam, então também não há, para o quadril, grupo muscular distendido. Vamos ao joelho. O joelho na ida, no movimento em que ele empurra a sobrecarga, nós vamos ter aqui um movimento de agora, extensão do joelho. Certo? Vamos lá, estender o joelho. Então, ação articulada, extensão. Tendência é flexão. Por quê? Porque o peso tende a empurrar contra o meu pé para que ocorra a flexão do meu joelho. Porém, como eu estou vencendo a resistência, eu vou usar os extensores do joelho para fazer esse movimento, que nada mais é do que o meu quadríceps femoral. Não preciso nem olhar lá no quadro. É o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o reto femoral. Esses 4 músculos formam o quadríceps. Vencer a resistência? Sim. Dinâmica concêntrica. Grupo muscular distendido. Só tem uma parte de toda essa musculatura que está sendo distendida. Se eu estou trabalhando os extensores do joelho nesse momento, eu estou estendendo com o quadríceps. Os antagonistas são os flexores do meu joelho. O bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo.
Se vocês lembrarem que eu falei para vocês que para ser distendido ele tem que estar sendo antagonista ao movimento. Esses grupos aqui, ó. Esses aqui são os antagonistas, certo? Mais o glúteo. O glúteo não, porque não faz parte do joelho, perdão. É o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo, certo? Eles têm que ser antagonistas, tem que estar alongando e não pode estar em contração sinérgica. E é aqui que pega. Como eles estão atuando no quadril, fazendo força lá no quadril, isso chama-se contração sinérgica. Você está estendendo o joelho e ao mesmo tempo estendendo o quadril. Então esse grupo muscular aqui está todo ele em contração em outra articulação. Então por isso ele não pode ser estendido. Porém, aqui ele fala bíceps femoral porção longa. Apenas a porção longa é que não pode ser distendida nesse momento, mas a porção curta, que atravessa apenas a articulação do joelho, essa está sendo alongada. Então o correto seria apenas o bíceps femoral porção curta. Esse músculo, apenas ele, está sendo distendido e não todo o grupo. Ok? Na volta do joelho, nós temos um movimento de flexão. A tendência não muda, o peso continua empurrando ao meu pé em direção ao meu tronco. E eu tenho ainda, como músculos primários, extensores. Por que eu tenho ainda os extensores? Pela mesma razão apresentada nos exercícios anteriores. Eles estão diminuindo a força para que o peso, a ação da gravidade, atue e o peso volte em direção ao meu tronco. Então, são os mesmos músculos, é o quadríceps. Mudou novamente aqui para a contração excêntrica agora e não há nenhum grupo muscular distendido agora, porque o grupo antagonista está agora voltando à posição anatômica e encolhendo, encurtando em vez de alongar. Ok? Essa é a análise do movimento do leg press. Vou deixar um pouquinho aqui na tela também, aqui está a imagem dele, vocês têm esse vídeo, e aqui está o quadro de resolução deste exercício. E agora vamos para o último exercício que foi apresentado para vocês. Vamos lá de novo deletar todo o quadro para que possamos preencher o último exercício que foi apresentado aqui para vocês. Vamos lá. Vamos fechar esse aqui, que esse aqui já foi analisado, e vamos abrir o exercício de extensão lombar. O último exercício que eu apresentei para vocês é o paraquedista, né? Então temos a fase de subida e descida. De novo, ó. Subida e descida quando ele volta, ó, descida, beleza? E o que eu pedi para analisar? Apenas a coluna vertebral. E nós vamos analisar apenas a coluna na parte lombar e na parte torácica. A cervical a gente costuma não analisar nesse tipo de exercício porque ela não implica em nenhum fator tão importante assim para o exercício. Então vamos lá, vamos abrir o nosso quadro de análise de novo. E vamos colocar aqui a fase de subida. Vamos analisar agora coluna, lombar e torácica. Ação articular observada. Agora nós vamos lá. O que ele executa nesse momento em que ele sobe? Ele parte praticamente da coluna, analisando apenas a coluna em posição anatômica, e sobe em hiperextensão da coluna. Não é meramente uma extensão, é uma hiperextensão da coluna, ok? Ele vai além da posição anatômica. Então nós temos aqui uma hiperextensão da coluna. Não vai mudar nada em relação aos músculos se eu colocar extensão ou hiperextensão. Porém, o correto é hiperextensão, é o que eu estou realmente observando. Tendência. Quando eu sair de uma hiperextensão e voltar à posição anatômica, ele está em hiperextensão. Quando ele voltar à posição anatômica, ó, ele tem que fazer uma leve flexão da coluna.
Então, a tendência é uma flexão. Grupo muscular ativo que combateu a flexão foram os extensores. Aqui não é hiperextensores da coluna, porque os hiperextensores e os extensores são os mesmos. A gente bota só extensores. E aí nós vamos lá no nosso quadro de análise e vamos ver que há uma infinidade de músculos lá, que são os músculos que vão fazer a extensão da coluna. Ó. Então, extensão da coluna. Ilho costal torácico, aqui já está separado só da lombar e da torácica, tá? Ilho costal torácico, ilho costal lombar, longo do tórax, espinhal do tórax, semiespinhal, intertransversal, interespinhais, rotadores e multífidos. São todos esses músculos aqui, ó, que estão atuando, ok? Eu vou tentar fazer uma cópia deles aqui e colocar lá no quadro, ver se eu consigo passar todos eles lá para ficar o quadro certinho. Senão eu teria que copiar um a um. Ó, estão todos eles aí, ok? Embora tenha aparecido um em cada quadro, não tem importância. Estão todos os músculos aí. Todos esses músculos, então, realizam a hiperextensão da coluna. A força de potência desses músculos foi maior que a resistência, que no caso, o peso corporal. Então, eu tenho uma contração dinâmica concêntrica. E agora sim eu vou ter grupo muscular distendido. Observe o que acontece quando ele sobe. Ele alonga o grupo abdominal. Ó, alongou os abdominais. Então, são antagonistas, estão alongando e os abdominais agora não estão em contração sinérgica. Nesse caso, eu tenho os flexores da coluna como músculos, grupo muscular distendido, certo? Na fase de descida, eu estava em hiperextensão também da coluna lombar e torácica. Eu estava em hiperextensão e voltei à posição praticamente anatômica da coluna, fazendo uma breve flexão da coluna. Não tem semiflexão, é flexão qualquer movimento. A tendência continua sendo flexão, até eu encostar o meu ventre, o meu tórax no solo ou no banco onde ele está apoiado. Só que o grupo aqui, ó, é os mesmos, certo? Então são os mesmos músculos, porém agora em contração excêntrica. E como o grupo abdominal agora, em vez de estar alongando, ele está encurtando, na fase de descida não há grupo muscular distendido. Ok, gente? Então essa é a análise que nós temos dos 3 exercícios que eu passei para vocês. Espero que vocês assistam o vídeo, se vocês não assistiram, para corrigir os trabalhos de vocês. E em seguida já estarei passando assuntos para a nossa próxima aula, que envolve também análise de movimento, mas agora de uma maneira indutiva. Um abraço, até logo.